Essa problemática da violência doméstica se intensificou muito com a questão da pandemia, porque as pessoas passaram a conviver mais de perto ainda. A quantidade de processos de violência doméstica, cara, isso chegou a duplicar, triplicar, quadruplicar. O nosso objetivo aqui é tratar sobre a lei da Maria da Penha, As medidas protetivas e a atuação do oficial de justiça no cumprimento dos mandados. os cuidados que o oficial de justiça tem que ter nas diligências. Veja a importância do oficial de justiça nesse cenário. Se eu não faço, a vítima continua correndo um perigo e o réu está solto. A vítima é mulher, e quem é o agressor? Como lidar com o agressor? Como é que ele vai reagir? Como é que eu vou informar? E evitar, mais uma vez, o efeito congelamento do oficial. Faça a diligência, saiba o que fazer e saiba como reagir e principalmente como lidar, tanto com a vítima quanto com o agressor. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Escola de Oficiais. Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça e vamos discutir a fundo cada detalhe sobre a profissão e mostrar as melhores práticas e soluções para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Daniel Faião. Eu sou o Mauro Faião. E o tema de hoje é a violência doméstica e as medidas protetivas. Então, senhores, hoje é um tema bem delicado, né? Que a gente sabe que essa questão da violência contra a mulher é um tema que se tem debatido muito em vários locais, em vários conteúdos da mídia em si. E durante a pandemia, né, parece que deu uma fortalecida nesse tema por conta dos casos que vieram aparecendo. Então eu queria saber de vocês, o Mauro poderia explicar um pouquinho pra gente como é que está lidando os oficiais com esse crescimento, né, desse índice de violência doméstica. De fato, essa problemática da violência doméstica se intensificou muito com a questão da pandemia, porque as pessoas passaram a conviver mais de perto ainda. Então, nosso objetivo aqui é tratar sobre a lei da Maria da Penha. Então, essa lei aborda várias questões que visam a proteger a mulher, ela traz medidas protetivas e todo um procedimento para que essas medidas sejam efetivamente aplicadas. E a gente pretende focar nos cuidados que o oficial de justiça tem que ter nas diligências, especialmente as diligências voltadas ao réu, de modo que a própria atuação do oficial de justiça possa contribuir para essa pacificação e para a garantia dos direitos da própria mulher. E para deixar claro, logo no início desse vídeo, a gente não vai debater aqui sobre as questões sociais relativas à proteção da mulher. Tá? Nós vamos discutir sobre a lei da violência doméstica, as medidas protetivas e a atuação do oficial de justiça no cumprimento dos mandados. Esse é o foco do nosso assunto aqui nesse debate. Nós estamos aqui no mês de outubro de 2020, porque pode ser que você esteja assistindo esse vídeo no mesmo período próximo do que a gente gravou, ou pode ser que você esteja assistindo esse vídeo já em 2021, enfim. Só para ficar registrado aqui que a gente está ainda em tempo de pandemia, a referência das decisões do CNJ para nós ainda são recentes, então só para ficar registrado essa data. E uma outra coisa, a gente está começando a colocar esses vídeos num programa de estreia do YouTube e a gente sempre convida ao público, aos colegas oficiais, a participarem da estreia do nosso vídeo no YouTube. Então pode ser também que você esteja vendo agora a estreia ao vivo e pode comentar aqui no chat, conversar com a gente ao vivo. E para acompanhar as estreias, se inscreve no nosso canal, que lá vai estar mostrando as datas para poder aparecer os novos vídeos. E eu quero mandar logo uma aqui, tipo, por que é importante, por que esse tema é importante ser discutido pelos oficiais de justiça, por que a gente se juntou aqui agora no domingo, 3 horas da manhã, para gravar esse vídeo para a turma. E eu quero mandar logo um exemplo. Ótimo. Que acontece com todo mundo, aconteceu comigo recentemente. Eu estava cumprindo um plantão e eu recebi este mandado do Juizado de Violência Doméstica para fazer uma intimação da vítima, da pessoa agredida. Então, muito bem, eu me dirigi à residência da pessoa, dei uma estudada no processo antes, né, para entender de que se tratava ali o crime, ver qual era a situação que eu iria encontrar, para não ser pego de surpresa, se bem que o destinatário aqui era a vítima, né? Diferente de quando é o agressor, que a pessoa tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas mesmo assim é interessante que o oficial dê uma lida no processo ou uma lida no mandado, que às vezes o contexto vem no mandado. De qualquer forma, como não tinha o telefone dela aqui, eu diligenciei até o endereço
E chegando lá, eu bati na porta e me atendeu uma pessoa que se identificou como a irmã dela. Certo. Me identifiquei, expliquei a situação, ela falou, Daniel, a minha irmã está escondida. Ela está sofrendo graves ameaças contra a vida dela. O agressor, ele mora em outro estado, mas ele veio para cá, para Maceió, e já declarou para a família que ele veio para cá para matar a vítima. Então ela está morrendo de medo, ela está escondida, e nisso a irmã dela abriu a porta assim, só um pedacinho para mim, deu para ela me mostrar a identificação dela e tal, e ela falou, Daniel, eu não posso, ela está com muito medo mesmo, ela não quer nem dizer qual é o endereço dela, mas deixa o mandado comigo, que eu tenho contato com ela todo dia, eu vou explicar a ela, dizer o que aconteceu, etc. Aí eu expliquei que das medidas protetivas, né, expliquei que essa intimação, embora não estivesse comigo o mandado, mas um outro colega que está com o mandado vai fazer a intimação do agressor, vai encontrá-lo, e quais eram as medidas protetivas e o que ela poderia fazer caso o agressor descumprisse as medidas que estavam ali. E ela entendeu, agradeceu, etc., ficou com a cópia do mandado. E quando ela entrou em casa, na saída, antes de eu voltar para o meu carro, eu percebi que tinha alguns vizinhos curiosos ali observando. E é sempre interessante, quando o acesso é fácil, conversar com o vizinho, que ele explica a situação do entorno. E o pessoal não queria dar informação. Eles falaram, esse cara, ele toca um terror aqui na vizinhança. Nossa. O pessoal já sabe que ele chega, ele é violento, ele é agressivo. Se com os vizinhos era assim, imagina com os vizinhos já sabem. Inclusive a própria irmã da vítima falou, Daniel, olha, a família, a gente não entende por que esse cara ainda está solto. Tá? Então eu percebi a situação, o contexto familiar e o contexto social na vizinhança. Sim. Qual que é o meu dever como oficial de justiça? Eu preciso fazer essa informação chegar para o juiz. Se isso chega para o juiz e ele entende isso que eu estou relatando, ele vai tomar providência ali. Mas isso você faz na hora ou você tem que devolver para ele? Não, isso eu faço na minha certidão. Tá? Inclusive fiz a minha certidão, até expliquei para o juiz, caso ele pensasse em questão de fazer uma intimação por hora certa, já que eu não encontrei a pessoa, já não encontrei a vítima pessoalmente, ele poderia até perguntar, Daniel, oficial, você precisa fazer aqui a intimação por hora certa. Eu entendi no momento que não cabia, porque o objetivo da comunicação processual já foi cumprido ali. Eu falei com a irmã dela, a irmã já disse, ela está escondida. Enfim, ela não quer revelar o endereço dela. E a irmã falou, eu tenho contato direto, isso aqui vai chegar para ela ainda hoje. Enfim, eu entendi que não cabia intimação por hora certa, expliquei e contextualizei para que o juiz percebesse a ameaça, ou a grave ameaça, ou a situação e tomasse a decisão dele lá. Então, por que eu contei tudo isso? Antes da gente começar a debater aqui os nossos assuntos, é para deixar muito claro a importância do oficial de justiça nesse contexto da violência doméstica. A minha certidão, nesse caso, com certeza, vai ser uma ótima ferramenta, na verdade, para o juiz tomar as decisões deles a partir daí. Tá? Sem esse assunto, dei por feita a intimação ou deixei de intimar fulana, o que o juiz vai decidir a partir daí? Entendeu? A importância do assunto e do contexto estar inserido na sua certidão para que isso faça parte do processo. E que é como você falou, uma ferramenta muito forte, porque você descreveu o contexto social, até a questão dos vizinhos que você debateu, né? Isso. E da ameaça, que é uma ameaça atual. De fato, é uma ameaça atual e está ali, enfim. Isso demonstra até mesmo o cuidado que o oficial de justiça tem que ter com a vítima. Sim. Porque é até uma questão psicológica envolvida, o medo da vítima que tem envolvido, não existe necessidade do oficial forçar esse contato pessoal. Porque se o oficial chega e impõe na diligência que precisa fazer a intimação pessoal, você pode acabar expondo a pessoa a uma situação desnecessária, porque o objetivo da ordem é dar ciência. Se eu conseguir intimar pessoalmente ou não, ou foi através de um parente, não tem problema. Nesse caso específico de intimação da vítima, não vai haver nenhum prejuízo para ela, não é? Até porque ela não tem nenhuma obrigação legal a partir dali, não tem nenhuma determinação a cumprir. É uma mera ciência para que ela tenha a oportunidade de acompanhar o processo, de saber o que está acontecendo. Então essa atitude me parece realmente a mais adequada e realmente desnecessária a hora certa, uma vez que a comunicação já chegou na vítima. Depois dessa história que o Daniel contou pra gente, dessa contextualização que você deu, aí vem a minha pergunta para vocês. Como que o oficial de justiça, quais são os meios que ele lhe dá
dentro dessa situação da violência doméstica. É igual às outras situações, às outras citações, às outras intimações? Não, é diferente, tem um marco diferente de acordo com cada situação, como é que o oficial de justiça pode lidar com essa situação. Excelente colocação a sua, Cleiton. E eu já adianto logo, não é igual a atuação nos demais processos, a gente tem que fazer isso com mais cautela. Mas antes de seguir para esse assunto, a gente precisa definir o porquê, né? Definir do que a gente está falando e por que tem que haver esse cuidado para a gente entrar especificamente na atuação do oficial de justiça. Certo. Essas medidas, essas proteções trazidas pela lei, elas visam a proteger justamente uma situação, uma relação familiar muito delicada, que como o Daniel já falou, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas a gente precisa entender que a relação familiar entre homem e mulher, essa questão que envolve violência, ela é tão complicada, é tão difícil de ser exposto, é tão difícil às vezes da própria mulher procurar ajuda, de conseguir ajuda, que a gente precisa ter a visão de que é uma situação muito séria e que a gente pode atuar de forma a garantir esses direitos, a proteger essa pessoa, a fazer com que o processo seja efetivo. E o que a lei faz é justamente proteger a mulher contra a violência familiar. E a gente precisa entender, primeira coisa, quando a lei fala em mulher, não é só a mulher, sexo feminino. A gente tem que entender a questão da identidade de gênero, então estão inclusos aí os transgêneros, transexuais, enfim. Socialmente, aquela pessoa que se considera mulher e que é socialmente enxergada como mulher, vai estar protegida pela lei. Desde que a pessoa se sinta do sexo feminino, então ela vai ter essa proteção, porque essa fragilidade é uma questão muito pessoal. E a pessoa precisa provar isso, ela já precisa ter feito o registro na sua identidade. No começo, muitos exigiam isso, mas hoje não, hoje já é mais tranquilo em relação a isso. Então, desde que você se considere, em geral, essas medidas vêm sim sendo garantidas. Porque senão você acaba prejudicando, veja, a gente está falando do direito à vida, direito à integridade física, também entram as questões morais, psicológicas, até patrimoniais estão envolvidas aí. Então não é uma questão de registro, não é uma questão do que a sociedade enxerga, é a questão do que a pessoa se sente e do que realmente existe naquele núcleo familiar. Se aquela situação exige uma proteção por conta dessas vulnerabilidades, a justiça tem sim que garantir e o juiz deve conceder. Mas aí a gente está falando aqui sobre a questão doméstica, violência doméstica. Então significa que é dentro de casa, dentro da residência. Não necessariamente. Tá. A própria lei, a gente tem que sempre voltar para a lei, ela define onde é que isso pode acontecer. E não é necessariamente dentro de casa, é no ambiente doméstico. A gente tem que entender o que é esse ambiente. O que seria? Pode ser, sim, claro, tudo aquilo que acontece dentro da residência, do ambiente familiar, mas também tudo aquilo que tem vínculo com as relações familiares. E não precisa ser dentro de casa, pode ser na calçada, na casa do vizinho, até no seu trabalho, desde que tenha relação familiar envolvida no meio e que esse crime, essa agressão, violência, seja em função disso. E mais, isso pode acontecer até quando houver algum tipo de relação íntima, como um namoro, por exemplo, e as pessoas não convivam. Sim. Né? Não convivam juntos dentro de casa. Então, esse conceito ele é bastante flexível. E o que seria o ambiente doméstico, já que eu não moro junto com a pessoa? Tá, não, veja só. É porque a lei define 3 situações diferentes. Tá. Deixa eu explicar melhor. Primeiro, ela fala que são as situações que podem ocorrer dentro da unidade doméstica. Certo. Dentro da residência, do imóvel. Esse é um ponto. O outro ponto são as situações que ocorrem no âmbito da família. Então, esse âmbito da família pode ser em qualquer local, não importa onde você está. Você pode estar viajando, pode estar de férias, pode estar em outro país. Se foi no âmbito da família, se foi em decorrência dessas relações familiares e a vítima foi uma mulher, pode também caracterizar. E a terceira situação é em caso de relação íntima de afeto. E isso independe de coabitação. E também depende de relação familiar. Não precisa ser cônjuge, pai, mãe, irmão. Pode ser uma relação íntima de afeto. E o que é isso? Um namoro, um noivado, claro que uma coisa íntima, mais séria. Não é a pessoa saiu, foi para um barzinho, ficou com alguém, e aí não, aí já não caracteriza a violência doméstica. Tem que ter realmente uma relação íntima. Então qualquer situação dessa, seja dentro ou fora de casa, pode sim caracterizar a violência doméstica. E veja que a violência doméstica ela não é só agressão física. Ela é tão frágil
que se você tiver um namoro, sua namorada e tal, e você fizer uma agressão verbal, uma agressão moral à namorada, isso já pode considerar uma violência doméstica. Então, a lei, ela protege a mulher nesse nível mais simples, entre aspas. Eu estou falando simples porque é diferente de uma agressão física dentro de casa, briga e tal. Mas entenda esse simples que eu quis falar. Então, Sim, uma sim. discussão, uma agressão verbal e humilhação à sua namorada caracteriza, sim, violência doméstica. Certo, entendi. E no início a gente falou sobre a questão da pandemia em si, né? Esse convívio doméstico se intensificou, isolamento social e tudo mais, e o índice de violência doméstica cresceu consideravelmente. E eu queria que vocês, ou Daniel ou Mauro, contextualizassem um pouco a respeito dessa situação, que já é uma situação delicada por si só, mesmo fora da pandemia, e agora se intensificou, né? Cara, essa situação que a gente está vivendo, mesmo estando talvez no final dela, talvez bem grande aí, né? Tomara. Tomara. Isso colocou uma situação de quarentena em que obrigou os familiares, né, pelo próprio nome já diz, né, A conviverem. a conviverem. Ou seja, as famílias elas precisaram, por uma questão de saúde, enfim, por as questões do que a gente está vivendo, a ficarem muito mais tempo dentro do mesmo ambiente. E o que acontece? Esse tipo de convivência contínua, obrigatória, forçada, e aí falando de números, nós percebemos que a quantidade de processos ou de situações ou casos de violência doméstica, cara, isso chegou a duplicar, triplicar, quadruplicar, e aí cada região tem a sua estatística, né? Mas isso aumentou, em resumo, aumentou muito. Essa situação, que já é uma situação grave, séria, ela passou a ser mais grave ainda em decorrência desse aumento enorme. Sim. Por conta da quarentena. Tá? E os oficiais de justiça também, por sua vez, na quarentena, suspenderam as suas diligências. Sim. Tá? Então, vejo uma situação, por um lado, a violência doméstica aumentando, e o judiciário tentando, mas também impedido, há um tempo atrás, por conta de quarentena, não estava conseguindo chegar Intervir, né? às pessoas. E toda essa situação fez com que o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, se manifestasse sobre o assunto. E recentemente o CNJ decidiu que todas as determinações referentes a medidas protetivas devem ser cumpridas em 48 horas. Isso é bem recente, isso se refere justamente aos oficiais de justiça, porque todo o procedimento das medidas protetivas, o processo em si, ele é muito urgente. Ele tramita num período muito curto, mas não existia uma regulamentação para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. Então foi isso que o CNJ fez. Ele falou o seguinte, olha, são 48 horas. Saiu a determinação, a medida protetiva, o oficial tem que cumprir nesse período. Aqui em Alagoas, isso já vinha sendo feito, porque consta no nosso Código de Normas que essas medidas protetivas já são medidas de urgência e já eram cumpridas em regime de plantão, que na verdade aqui são 24 horas, não são nem 48. É a nossa regra. Então a gente já estava fazendo isso, mas no resto do Brasil não necessariamente. Então essa problemática da pandemia, essa evidência em que foi colocada ainda mais o problema da violência doméstica fez com que o CNJ regulamentasse essa situação. Eu falei qual era o âmbito, mas não falei quem era o réu. Falando do agressor e vítima. Quem é o agressor? A vítima é mulher. E quem é o agressor? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Seja Qualquer mulher, pessoa. seja homem, né? Pode ser irmã, Sim. pode ser a mãe, pode ser a esposa da outra mulher. É só a gente lembrar o seguinte. A vítima tem que ser mulher, o agressor é qualquer um. Qualquer um. Isso, a Lei Maria da Penha, na regulamentação dela, ela fala isso. Ela não limita em relação ao agressor, ela só limita em relação à vítima. Então, se ela não especifica o agressor, é qualquer pessoa. Bom, nós costumamos receber os mandados de intimação sobre Maria da Penha, mas a mulher, quando é agredida, né, a gente sempre vê por aí, atualmente, a gente está vendo aquela campanha da mulher que faz um X na mão e chega numa farmácia e lá de forma discreta apresenta ali, estou em perigo e tal. Ela pode ir diretamente no juizado da violência doméstica e prestar queixa, ou ela tem que ir para a delegacia? Como é que a mulher faz? Estou perguntando isso porque, embora seja um assunto para oficiais de justiça, mas pode ser que outras pessoas também estejam assistindo a gente aqui e como o assunto está muito em alta e é importante a gente conseguir debater um pouco disso também. Claro, claro. Olha, como em qualquer outra ação penal,
a mulher pode procurar o judiciário, pode ir direto no juizado da violência doméstica, pode procurar o Ministério Público ou a delegacia, que é o mais comum. Bom, então a mulher foi vítima e procurou o judiciário, deu entrada lá, fez a sua denúncia e o mandado chegou pra gente. Tá? Mandado, medida protetiva, para afastar o cara do lar, etc. E o oficial vai tomar os seus cuidados para fazer que aquilo aconteça, cumprir aquela ordem e vai tentar procurar o agressor, vai tentar procurar a vítima. E essa é a nossa missão que a gente vai detalhar um pouco já já. Mas olha que coisa engraçada que acontece e não é raro. O oficial de justiça chega finalmente na vítima, explica que existe uma ordem judicial de afastamento e tal. Às vezes o agressor está naquele momento lá na casa dela e a gente vai intimar o cara, ou em alguns locais, dependendo da ordem do juiz, a gente já precisa afastar de imediato o cara dali. E veja como não é raro, muitos oficiais agora vão simpatizar com isso. A vítima, a agredida, ela se arrepende na frente do oficial de justiça. Nossa. Ah, eu mudei de ideia, a gente já fez as pazes, a gente já tá de boa, o meu amor tá aqui do lado. E o oficial tá lá com uma ordem de afastamento na mão, pela denúncia que a própria mulher fez. E agora? O que fazer? E agora? Recua? Continua? E agora? Você tá com a ordem na mão. Você tô com a ordem Olha o na efeito mão. congelamento do oficial que não sabe. Pois E é. agora? Eu fiz de propósito para levantar o assunto e... Isso é muito comum, engraçado, não tem nada a ver com o assunto, mas eu me lembrei agora, uma vez eu estava cumprindo um mandado de citação da vara do júri. Eu trabalhava lá no júri na época e no caso era tentativa de homicídio de um rapaz contra a moça, a namorada, a companheira dele. E ele tentou matar ela com facada. Ela levou algumas facadas, mas sobreviveu. Nossa. Aí quando eu chego na casa dele, quem me atende é a vítima. Aí a senhora... Ah, meu filho, não, a gente tá bem, eu tô bem, não sei o que, não deu em nada não, eu já quero retirar a queixa. Ô, minha senhora. É assim que funciona. Inclusive nesse exemplo que o Daniel deu de violência doméstica. o oficial fica ali... E aí, né? E aí? Não, Não mas vou te responder. Não, Mas é um problema social isso, é um problema social que Sim, envolve sim. vários fatores Várias que a gente questões. também não vai detalhar aqui. Mauro, pode ou não pode desistir? Pode, mas existem ressalvas. Tá? Veja só, esse tipo de ação é uma ação penal condicionada à representação. Certo. O que significa isso? A vítima tem que procurar, né, o judiciário, a delegacia, o poder público, para poder se iniciar a ação penal. Essa é a regra, isso é o que diz a lei. Nesse caso, a vítima pode exercer o direito de retratação, ele existir. Só que é o seguinte, no caso da Lei da Maria da Penha, a vítima tem que desistir na presença da autoridade judicial, do juiz. Tem que ser designada uma audiência especialmente para isso, justamente para o juiz entender se está havendo algum tipo de ameaça, se aquela de fato é a vontade da vítima. Então não cabe ao oficial de justiça na hora decidir se a vítima quer desistir ou não. Então ele continua. Continua, tem que cumprir a ordem. Agora, inclusive, existe o entendimento do STJ e do STF que se a violência doméstica for relacionada à lesão corporal, mesmo que culposa, nem cabe essa representação da vítima. Aí já passa a ser uma ação penal pública incondicionada. Não depende da vontade da vítima. Aí é que ela não pode desistir mesmo. Não pode se retratar mesmo. Se Entendi. for o caso de lesão. E muitas vezes é o caso de lesão corporal. Ou seja, se o oficial de justiça chega na casa da vítima para fazer uma intimação e o agressor também está lá e o oficial também com uma intimação para ele, o oficial intima o agressor. Se tiver com uma ordem de afastamento e a vítima disser, não, senhor oficial, a gente já está de bem, o oficial afasta o agressor. Cumpre a ordem. Eu devo cumprir a ordem até quando ela se retrate perante o juiz e o juiz acate. Aí a gente suspende. Imagina se essa vontade dela está viciada, se ela está dizendo aquilo porque está sob ameaça e o oficial desiste. Então, essa decisão realmente não cabe ao oficial de justiça, cabe ao magistrado. Tá. Vocês abordaram sobre a questão do afastamento. Inclusive foi uma parte bem frisada pelo Daniel. Mas quais são as demais medidas protetivas que existem além do afastamento no caso do agressor, né? Bom, a primeira coisa vai ser afastar o agressor do lar da vítima. Certo. Tá? Então, em geral, vem uma ordem dizendo assim que o agressor ele não pode se aproximar
até 500 metros da residência da vítima, o juiz determina um prazo. Tá? Uma outra medida é que ele também não pode se comunicar diretamente com a vítima. Tá? Nem por meio eletrônico, nem por telefone, por nada. Ele pode fazer isso através do advogado ou através de uma pessoa neutra entre as partes em que a vítima deu um joinha. Certo. Tá? Que mais? O agressor também não pode frequentar o local de trabalho da vítima, nem dos seus familiares, nem de testemunhas arroladas no processo. Veja que isso afasta o agressor não só da vítima, mas do seu local de trabalho, dos familiares, enfim, de todo mundo que tem um convívio frequente. O que mais? No nosso caso aqui, nós temos a Polícia Militar, tem a Patrulha da Maria da Penha. É interessante, aqui em Alagoas existe uma unidade especial da Polícia Militar que lida especificamente com a Lei Maria da Penha. Inclusive, o juiz aqui em Maceió, ele determina que seja comunicado a essa Patrulha Maria da Penha que ela inclua essa vítima no seu programa de proteção e acompanhamento. Certo. Então, eles prestam essa assistência para essas vítimas. Nossa. E a gente sabe que, inclusive, em outros locais do país, existe até um botãozinho de pânico. É interessante. A vítima está lá sofrendo uma ameaça, numa situação de perigo, ela literalmente clica no botão de Botãozinho pânico, mesmo? botãozinho mesmo, Que massa. e aciona a Patrulha Maria da Penha. Inclusive, é um programa bem interessante e efetivo para ajudar na proteção dessas vítimas. É uma ação imediata, né? Apertou o botão. Então, esse é o grande resumo das medidas protetivas. Tem uma outra medida também que não é tão comum, mas ela é extremamente necessária quando é o caso, que é a apreensão de arma de fogo. Muitas vezes o agressor tem arma de fogo em casa e a vítima informa isso no processo. E aí o juiz pode, como também medida protetiva, determinar a apreensão dessa arma. Tá, vocês explicaram todo o contexto, né? Todo o conceito, melhor dizendo, em relação dessas medidas protetivas. Violência doméstica, mulher, Lei Maria da Penha. Existe alguma lei que proteja o homem? É uma pergunta, assim, pode parecer até um tanto estranha, né, se perguntar isso, né? Levanta-se também essa questão porque a agressão pode acontecer do lado contrário também. Então isso gera uma certa dúvida se realmente existe alguma lei. Essa tua pergunta, ela não é boba não, é uma pergunta excelente e muita gente tem essa dúvida. Inclusive, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, muito se perguntou sobre o direito do homem. Mas, para encurtar a história, não tem essa mesma garantia que existe para a mulher, não tem para o homem. Uhum. Ela é específica para a mulher, a gente trata de forma desigual, obviamente, mas com o objetivo de trazer a igualdade para a mulher. O que nós temos de proteção para o homem? A gente tem previsão no Código Penal, no artigo 129, no parágrafo 9º, ele trata dessa questão da violência doméstica, violência familiar. E ali ele não define se o crime é contra a mulher ou se o crime é contra o homem. É qualquer pessoa no ambiente familiar. Então, havendo um crime no ambiente familiar que seja contra um homem, não vai incidir a Lei Maria da Penha, mas vai incidir o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que protege qualquer pessoa no ambiente familiar. Só que aí é o seguinte, é uma modalidade qualificada do crime de lesão corporal. Sim. Porém, não existem as outras proteções. É para a questão de integridade física. Ela não protege dano moral, patrimonial, outras questões, psicológico, nada disso é protegido. Então, é uma proteção em relação à integridade física. E mais, não existem as medidas protetivas que são trazidas pela Maria da Penha, essa que a gente acabou de explicar. Afastamento do lar, impedir de entrar em contato, isso não é previsto no Código Penal. Então, a proteção é mais limitada, mas ela existe sim. E ainda sobre as medidas protetivas, teve uma coisa importante que a gente não falou agora há pouco. Esse rol de medidas protetivas não é taxativo, ele é exemplificativo, ou seja, o juiz pode conceder tudo aquilo que está na lei, mas ele pode conceder outras medidas também que ele achar convenientes ao caso concreto, qualquer coisa, qualquer situação. O seu José não pode comprar pão na padaria tal, porque naquela padaria, eventualmente, pode frequentar, sabe, qualquer coisa. A Maria aparece. Qualquer coisa que o juiz entender cabível que vá garantir a proteção da mulher. Entendi. Esses fatos, inclusive, esses exemplos, eu tirei daqui, deste mandado,
que tem aqui as medidas protetivas, que é um exemplo que aconteceu em um dos mandados aqui em Maceió. Então, o período de vigência das medidas protetivas, a distância de afastamento do agressor da vítima, os locais, depende muito, como o Mauro falou, né, do contexto, do cenário da ameaça. E o juiz que vai colocar todas essas... Caso a caso. Exatamente. Entendi. Agora, e a atuação do oficial dentro dessa situação? Né? Como é que vocês agem dentro dessa situação que já foi dito desde o início que é uma situação mais delicada do que as atuações em outros casos, né? Ordem de despejo e todos os outros assuntos que a gente já vem comentando em outros vídeos. Como é que vocês atuam dentro dessa situação? Aqui a gente tem que atuar com um pouco mais de cuidado quando se trata do agressor e empatia quando se trata da vítima. Em ambos os casos, o oficial tem que estar ciente, tem que ter o conhecimento desses detalhes para poder fazer e dar cumprimento à ordem do juiz. E não só simplesmente cumprir a ordem do juiz, é transmitir para as partes a essência da ordem, o porquê aquilo está acontecendo, quais são as consequências, enfim, transmitir o conteúdo, as consequências e até a imposição do Estado em última instância. Tá? Então, assim, falando em ato de comunicação processual, tá? Então, suponha que vou usar esse mesmo mandado aqui de exemplo. Eu recebi um mandado de intimação do Juizado de Violência Doméstica para intimar, na verdade, a vítima e o agressor das medidas protetivas. Certo. Ok. Primeira coisa que nós recomendamos que o oficial de justiça faça entenda de que se trata. Dê uma olhadinha no processo. Tá? É fácil, hoje em dia todo mundo tem acesso digital ao processo, dá uma acessada lá, porque pode ser que o caso seja um caso relativamente simples, eu falo relativamente porque é violência doméstica, né? Então nunca é simples, mas pode ser um caso de grave ameaça, um caso mais sério, o local, o contexto, a vizinhança, testemunhas, pode ser uma coisa inclusive perigosa para o oficial de justiça. Então assim, é muito interessante você conhecer de que se trata em primeiro ponto. Em segundo ponto, você pode tentar usar a comunicação eletrônica. A gente sabe que em alguns tribunais do país ainda isso não está muito bem estabelecido, mas a gente vai usar o exemplo aqui em Alagoas e para onde isso for aplicável. Comunicação eletrônica, desde que você consiga conversar pessoalmente com o destinatário. Né? Então, pessoalmente não é fisicamente, presencialmente. Pessoalmente, eu peguei o telefone e me certifiquei que eu estou falando com a pessoa. Sobretudo com a vítima, que embora tenha sido ela que tenha procurado acionar a justiça, você precisa contextualizar, explicar de que se trata, ela está com medo. Sim. Né? Algumas até escondidas, como a gente falou no início do nosso bate-papo aqui. E ela é a melhor pessoa que vai poder lhe explicar sobre o agressor. Melhor do que você ler o processo, inclusive. Então, se você tem acesso primeiro sempre à vítima, pergunta para ela. Como é que é esse cara? Ou essa pessoa? Né? Pode ser uma mulher. Ele ainda está aí, né? Já saiu da sua casa, ainda Pois tá aí. ele ainda está morando com você. Quais são os horários que eu consigo encontrar ele? Quando eu encontrá-lo, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma reação agressiva? Ele vai perceber o judiciário lá e vai ficar mais quietinho? Muita gente faz assim, né? Não, poder judiciário, a pessoa fica fininha nessas horas. Mas enfim, a gente tem que entender aonde eu vou estar chegando. Afinal de contas, é um agressor. Certo. Tá? E mesmo assim, com o agressor, eu posso tentar falar por meio eletrônico, desde que eu confirme que eu estou falando com ele. Tá? E eu vou trazer um exemplo aqui de um caso concreto também do último plantão. Né? Nesse caso, eu recebi um mandado de intimação para a vítima e outro mandado para o agressor no mesmo processo. Às vezes, isso chega para o mesmo oficial de justiça, porque normalmente eles ou moram no mesmo endereço ou moram em regiões parecidas, mas também há casos em que um oficial recebe o mandado de intimação da vítima e outro oficial o mandado de intimação do agressor. Aí isso fica um pouco desconexo, você só tem a possibilidade de procurar os dados no processo. Nesse caso, eu recebi os dois. Primeira coisa que eu fiz, liguei para a vítima. Para minha sorte, tinha lá o telefone dela. Me identifiquei, expliquei, ela contextualizou para mim o cenário e eu perguntei do agressor. Olha, agora ele está trabalhando, ele trabalha no endereço X, telefone de contato dele, YZ, que não vinha no mandado, não tinha no processo, mas ela me informou, olha que legal. Que maravilha. E aí, quando eu falar com ele, nesse caso ela me falou, olha, ele vai lhe receber bem, ele vai lhe tratar com educação, ele vai entender. O único problema dele é quando ele chega em casa à noite bêbado.
Aí ele me ofende, ele me agride verbalmente e contou a história, né? Um clássico. Mas olha só o cuidado do oficial. Eu conversei com a pessoa que procurou o judiciário, então me explique mais sobre ele. Enfim, ela relatou isso para mim e o telefone que ela me passou funcionou. E como é uma intimação, e essa intimação ela vem com uma característica, não é uma liminar, né? Mas ela vem com uma característica de liminar, porque ela é urgente, é na hora. O agressor, ele não sabe que existe processo. Ele ainda não sabe. Então liga para ele o oficial de justiça por telefone e informa, olha, sua companheira, esposa, enfim, denunciou você e o juiz definiu aqui medidas cautelares, você não pode mais voltar para sua casa. Isso não seria perigoso, não? Para a vítima, esse momento de fazer essa ligação para o réu e informar que ele... Quem faz essa ligação sou eu. Então, não seria perigoso, assim, um exemplo, você fez essa ligação para ele nesse momento e nesse momento que ele fica sabendo disso, ele volta em casa... É um momento muito crítico, porque dependendo do réu, é aí que ele fica mais indignado, digamos assim, porque muita gente se sente vítima da situação. O agressor se sente vítima da situação. Eu fui traído, né? Alguma coisa desse tipo assim. Como Isso ela ofende, pôde, né? Como ela pôde fazer isso vou me comigo. vingar daquela... Eu Isso. faço tanto por ela, né? E agora ela vem fazer isso comigo. Olha, isso acontece muito. esse sentimento, ele tem muita chance dele acontecer. Daí vem de novo, lembra que eu falei a empatia do oficial, o cuidado do oficial de lidar com a pessoa, mediação de conflito entra muito nesse momento, né? O conhecimento e até umas dicas. Então você pode tratar com o agressor de forma que ele sinta que você está ajudando ele. Sim. Por exemplo, eu não posso nem voltar para minha casa agora e tal, minhas roupas e onde é que eu vou dormir na rua, e começa o drama, né? Sim. Falei, cara, ó, são medidas protetivas, expliquei de novo, né? Aí ele, mas isso tá me parecendo um trote do nada, eu não sei desse processo, nada a ver. Aí, enfim, me identifiquei para ele entendeu, e aí ele veio com esse questionamento, mas eu não posso nem voltar para minha casa, eu vou ligar para ela então para ver o que está acontecendo. Falei, ó, o senhor não está entendendo direito, deixa eu lhe explicar melhor. O senhor não pode A, B, C, D, inclusive o senhor não pode ligar para a sua esposa, ex-esposa, enfim. O senhor não pode nem sequer entrar em contato com ela. Mas eu entendo a sua situação, uma situação mais difícil. Deixa eu lhe dar uma dica para ver como eu posso lhe ajudar. O senhor tem um amigo em comum, uma amiga em comum de preferência, que o senhor pode pedir para ligar para sua esposa, conversar com ela, Pegar as coisas. para que sua esposa prepare lá umas roupas e ela vá lá buscar para você não entrar em contato direto com ela, não precisar voltar para sua casa, sabe? Tenho, verdade, verdade. Então veja, porque se isso acontecer e ela informar ao judiciário, o senhor pode ser preso. O senhor pode estar descumprindo uma ordem de afastamento, isso da cadeia. Enfim, é a forma do oficial de justiça explicar isso para o agressor, veja, para o agressor, e ele sair da ligação, se for um telefonema, ou da diligência, eu não vou dizer satisfeito, porque ninguém vai ficar satisfeito com isso, né? Sim. Mas... conformado, acho que é a palavra mais adequada. Conformado, né? Chegou o oficial de justiça, me deu uma dura, nossa função não é nem dar dura, é transmitir o conteúdo, né? Mas ele entendeu, o oficial me explicou, se eu fizer assim vai dar ruim para mim, então ele me disse que é melhor fazer dessa forma ou da outra. Isso são técnicas de mediação de conflito. E se for um doido? Que Funciona, na hora tá? não queira saber dessa mediação, dessa diplomacia que vocês estão tentando fazer, e o cara for direto na casa lá. E se for um doido e partir para cima do oficial, começar a agredir o oficial? E se for um doido, no caso dele dizer assim, tá bom, beleza, tudo bem. Desliga o telefone e vai lá. E agredir a acontece. mulher. E acontece, infelizmente acontece. Acontece. Bom, a nossa missão é durante a diligência. A nossa missão principal Certo. é durante a diligência. Então, e se for um doido? E começar a gritar com você, ele agredir... Aí é que é mais importante ainda a conduta do oficial de justiça, essa conduta de tentar mediar o conflito. Porque aí é que você precisa convencer o doido, ou o doido de verdade, de que ele não pode fazer aquilo. Porque você está fazendo duas coisas. Você está protegendo a vítima, Sim. né? E você está fazendo cumprir a decisão judicial. E Então, se protegendo, de certa forma. também, né? Se for pessoalmente, também. Então, esse trato do oficial de justiça, né? Que muita gente fala que é entregar o papel, danado do papel, nesse caso é especialmente mais importante a gente ter esse cuidado. Tanto com a vítima quanto com o réu. E quando o Daniel falou da vítima, esse contato também eu acho importantíssimo, porque
Imagina a situação da vítima. É uma situação terrível. Uhum. Quando o Estado dá esse feedback para ela, o próprio oficial de justiça entra em contato e diz, olha, a sua medida protetiva foi concedida. Eu estou aqui para fazer o máximo possível para que ela seja cumprida. Eu vou entrar em contato agora com o agressor, com o réu. Qual é a melhor forma de entrar em contato com ele? O que a senhora pode me dizer? A pessoa vai se sentir reconfortada. Poxa, estão me dando uma atenção. Psicologicamente isso é muito bom para ela. Então ela vai sentir que o Estado vai proteger ela nessas situações e ela vai passar a denunciar. Talvez ela não desista mais da ação. Vai se sentir com mais coragem, né? Vai se sentir com mais coragem. coragem. Eu posso falar, conversar com o judiciário porque o judiciário está me dando resposta. Exato. Sim. Muitas pessoas, eu vou tentar, vou sofrer um risco lá, mas não vai dar em nada. Muita gente pensa isso. E aí, nesse momento, não teve audiência ainda com o juiz. Sim. Isso é tudo antes, né? A audiência ela acontece depois. E é esse que é o momento crítico que as pessoas desistem, que elas querem tirar a tal da queixa, né? Uhum. E aí a gente fazendo esse papel de mediação e cumprindo a ordem, claro, poxa, resolve muito melhor a situação e principalmente no contato com o réu. Porque no contato com o réu é convencendo o réu de que ele não pode fazer aquilo, de que ele não deve, de que inclusive vai ser melhor para ele se ele cumprir, é que a gente consegue fazer com que a ordem seja cumprida e a integridade da vítima seja preservada. Antes de a gente passar para um próximo ponto, eu queria tirar mais uma dúvida. E se no caso não for a vítima que faça a denúncia, existe a possibilidade de vizinhos ou algum parente próximo, enfim, alguém que veja a situação, né, que presencie a situação? Você se refere à violência em si ou ao descumprimento da ordem judicial? A violência em si. Sim, foi o caso em que a gente comentou para crimes de lesão corporal. Certo. Nesses casos de lesão leve ou mais graves, mesmo que com culpa, não precisa ter a representação da vítima. Uhum. Então qualquer vizinho, qualquer parente pode chegar lá na delegacia e o Estado vai ter que apurar. Certo. Então, no caso, acontece essa denúncia, ela pode ser anônima? Sim, ela pode ser anônima, sim, e cabe ao Estado, cabe à autoridade policial investigar. Então, Saber, ir até o endereço, saber se está acontecendo alguma coisa para poder instaurar o inquérito. Às vezes você nem sabe se é uma violência doméstica. Pode ser o meu vizinho aqui do lado, eu escuto coisa quebrando, gente brigando, de repente até disparo de arma. Uhum. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ligar aqui para a PM, está acontecendo assim, 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 vai ver o que é. Então, no caso, é a polícia que vai direto nesse tipo de situação. Se for uma coisa grave, assim, que eu perceba que esteja acontecendo ali algo de fato, briga e discussão física, e coisa quebrando e gente em perigo, é a polícia. Mas mesmo que não seja, esse é o caso do flagrante, né? Isso. Mas mesmo que não seja, olha, eu sei que ali existe uma situação de violência doméstica, mesmo que não seja naquele momento, mas é algo frequente e você já tem conhecimento daquilo, que a pessoa, a mulher, vive numa situação perigosa, complicada. Então você pode fazer uma denúncia, deve fazer uma denúncia para a polícia. Agora, veja só, a polícia só vai poder agir de ofício caso seja situações de lesão corporal. Qualquer outra situação depende da representação da vítima. Então, no caso, se eu Cleiton, vou lá, ligo, faço a denúncia. Olha, tá acontecendo assim, 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 na casa do lado, enfim, eu vi, beleza, relatei. Quem chega? É a polícia? É o oficial? Ou primeiro a vítima, no caso, teria que prestar queixa? Cabe à polícia averiguar. A autoridade policial. Se for uma situação de lesão corporal, a autoridade policial vai ter que instaurar o inquérito e encaminhar para o Ministério Público e para o juiz para poder analisar a situação e conceder, se for o caso, medidas protetivas. Então, Se for uma situação em que não existe lesão corporal, a autoridade policial não pode agir. Claro que ela deve ir lá analisar, investigar, mas instaurar o inquérito em si, não. Só no caso de lesão. Tá. É sempre possível, e é importante que a autoridade policial vá ao local para poder analisar, porque às vezes é uma situação, é uma violência psicológica em que a pessoa ainda não teve coragem de fazer essa representação. Então, a partir do momento em que o Estado vai até a pessoa, e aí existe todo um sistema de proteção, existe equipe multidisciplinar, né, equipe de psicólogo, e o Estado, sabendo disso, pode encaminhar até a casa da pessoa. A própria autoridade policial pode analisar e ver se a pessoa precisa
de algum tipo de proteção. Falou, está acontecendo alguma coisa? Aqui eu recebi a gente recebeu uma denúncia anônima. Né? Isso é possível. O que ele não pode fazer é iniciar o procedimento. Tá. Agora eu compreendi. Certo. Então aconteceu essa denúncia, né? Dessas dúvidas que eu tive. Aconteceu essa denúncia, ok, e vai começar o andamento do processo. Vamos lá. E chegamos ao ponto de ter que tirar o agressor de dentro do lar. O afastamento dele. E aí? Como é que se procede essa situação? Você chegar lá e dizer, ó, moral, bora. Vaza. Vaza, que não tá dando pra você aqui mais não. Tá. Como é que funciona isso aí? Isso funciona de duas formas. Sempre depende da ordem do juiz. Tá. Da ordem do juiz. Então, assim, às vezes o juiz vai dar uma ordem de intimação das medidas protetivas. O que o oficial de justiça faz? Intima, informa sobre as medidas protetivas. O oficial acabou de cumprir o mandado de intimação. Que é a mesma coisa que você fez pelo telefone que você explicou. Isso. Certo. Intimação em diligência, o meio eletrônico é uma intimação. Certo. Pode ser que o juiz, ele determine uma ordem de afastamento. Então, o oficial de justiça deve afastar o cara de lá. Bora, moral. Isso, aí é coercitivo. Aí é coercitivo. O cuidado está aqui. De eu interpretar, de eu entender o mandado. O juiz está mandando que eu intime o cara das medidas protetivas, que aí é um ato de comunicação. Ou o juiz está mandando que o oficial de justiça vá lá e afaste o cara do lar. Aí é um ato coercitivo. Eu tenho que, inclusive, me preparar, acompanhamento de polícia, minha segurança, segurança da vítima, coisas nesse sentido. E sempre, sempre, sempre mediação do conflito. Porque, assim, a simples intimação do agressor, a chance de ter um conflito naquele momento são muito altas. Tanto com você como com a companheira, né? Principalmente com a companheira, depois que a gente vai embora, né? Se for uma mera intimação. Nesse caso, a mediação de conflitos é o conflito ali na diligência, né? O conflito de interesse, a reação, a recepção da pessoa com o oficial, etc. A gente chama isso de mediar um conflito que certamente ele vai acontecer. Né? A matéria é muito frágil, então o cara vai se sentir... Sabe, o agressor que se sente ofendido porque chegou... Estou injustiçado! Pois é. Então, as chances de acontecer um problema naquele momento são parecidas com a chance, que eu vou chutar, tá? A chance de você fazer uma prisão. Você vai ter algum tipo de resistência, vai ter alguma chance de ter... Quando você vai fazer uma apreensão de um veículo, um despejo, é como se fosse uma analogia a um ato coercitivo, mesmo sendo uma simples comunicação para o agressor. Você tem que estar preparado porque vai acontecer algum tipo de conflito ali. Então, por isso que a gente evidencia muito aqui a mediação do conflito. O oficial de justiça está preparado para entender, interpretar a reação da pessoa e saber lidar com isso. A diplomacia, né? Pois é. Aqui, claro, a gente está falando aqui de intimação, né? Mas voltando à sua pergunta, cabe ao oficial de justiça interpretar o mandado, entender o mandado. Ou eu vou fazer uma simples intimação, ou eu vou fazer uma ação coercitiva, que é arrancar o cara de casa e afastar ele de casa. Eu já entendi que eu vou ter que afastar o cara e tirar o cara dentro de casa. E aí, como proceder? Tá, primeiramente, é o seguinte, é importante explicar que a lei não define o procedimento. Primeira coisa. Ela não diz se esse afastamento vai ser coercitivo ou se vai ser uma mera intimação. Então, é o juiz que vai dizer. Tem juiz que manda intimar, tem juiz que manda afastar. Se mandar afastar, aí não tem jeito. Inclusive, eu cumpri um mandado desse e foi uma situação peculiar, porque o agressor, o possível agressor, era um militar, era um policial militar. E a primeira coisa que a gente faz quando vê que o réu é um militar, alvo de um ato coercitivo, é olhar a patente. Militar existe toda uma hierarquia. E eu fui cumprir esse mandado, era um plantão, a ordem era afaste do lar. Era a única medida que eu tinha no momento. E o que a gente faz, geralmente, o que a gente recomenda, é você entrar em contato com a polícia militar e pedir a presença de alguém com a patente superior, porque dificilmente você vai ter algum tipo de problema. Imagine você chegar na casa de um major, de um oficial, acompanhado de praças, que são subordinados a ele. É complicado. Então eu fiz esse contato e eu fui acompanhado por se eu não me engano, era um coronel da Polícia Militar, junto com mais dois praças.
E a diligência foi bem tranquila, tá? Resumindo a diligência, eu cheguei lá, me identifiquei, estava a mulher e o homem em casa, estavam os dois, apresentei a ordem, ele aparentemente já sabia que ia chegar algo nesse sentido, e o superior dele pediu que ele colaborasse, e ele colaborou, não criou nenhum tipo de problema. E o engraçado é que durante a diligência, e eu me lembrei disso por conta da questão da mediação do conflito, enquanto ele pegava as coisas, os pertences dele, preparava a mala para sair, a gente ficou aguardando, eu fiquei na garagem, os policiais ficaram na calçada, eu fiquei na garagem aguardando de olho, né? Uhum. E em dado momento, o policial começou a conversar com a mulher dentro de casa. E eu percebi uma certa animosidade. Um bate-boca. Sim. Começou um bate-boca. Nada sério. Mas sabe aquela coisa de casal? Durante a diligência, durante o afastamento. E ele estava cumprindo. Imediatamente eu entrei na residência e afastei os dois. Eu pedi à vítima, falei, senhora, por favor, fique em outro ambiente enquanto o fulano pega os pertences dele. Fulano, por favor, não dirija a palavra à vítima enquanto nós estamos aqui, enquanto o senhor está retirando seus pertences. Os dois concordaram na hora. Claro, eu falei com toda educação, mas eu interrompi na hora. E funcionou. Ela foi para outro cômodo, ele terminou de tirar os pertences dele. Se eu não tivesse interrompido naquele momento, poderia ter gerado um conflito muito mais grave, uma situação muito mais complicada. Até mesmo situações de agressão. Enfim, com isso deu tudo certo. Ele saiu da residência, o mandato foi cumprido sem problema nenhum. Mas voltando à sua pergunta, então como é que a gente faz? Primeiramente, nesse caso, é importante a gente estar acompanhado da força pública, porque é uma situação muito delicada. Agora, cabe ao oficial de justiça tomar a frente da diligência. A gente faz através de uma intimação para que ele cumpra a ordem naquele exato momento. A gente não chega já de forma coercitiva, tirando a pessoa à força. A gente apresenta a ordem, se identifica e intima ele para que ele se retire imediatamente do lar. Se ele concordar, se não houver nenhum problema, nenhuma resistência, a gente aguarda ele pegar os pertences dele e desocupar o imóvel. Agora, se houver algum tipo de recusa, de dificuldade, aí a gente vai ter que cumprir o ato de forma coercitiva. A gente evita ao máximo e muito raramente isso é necessário. As partes costumam cumprir determinação, até porque a gente usa muito essas técnicas de mediação de conflito, explica as consequências. Se ele não cumprir, se ele não desocupar naquela hora, ele pode ser preso por descumprimento. E a gente chega até com a polícia, então chegar com a viatura, porque é diferente de uma simples intimação, é uma ordem de afastamento. Sim, sim. Então a gente já vai preparado, chega a polícia, tá a viatura, os policiais ali, o pessoal percebe aquele cenário. Então dificilmente eles vão desobedecer. E Daniel, nesse caso que o Mauro deu exemplo agora em relação ao militar, obviamente ele tem arma, né? Sim. Então isso necessariamente precisaria ir no mandado do recolhimento da arma de fogo dele como uma medida protetiva de remoção da arma de fogo dele. Sim, precisa. Então precisaria ter lá O juiz especificando. precisa mandar que a gente apreenda a arma dele. Porque senão, primeiro, eu não sei se ele tem necessariamente uma arma dentro de casa ou se ele só tem uma arma lá na corporação que ele trabalha. Eu não sei. Certo. Então, eu preciso ter a ordem do mandado. Além do afastamento, precisaria ter essa ordem de... Que não necessariamente vai existir. O juiz vai analisar caso a caso. Em se tratando de um militar que tem um porte legal, talvez ele nem conceda, a não ser que a arma efetivamente ofereça um risco. Vai depender do caso concreto. Certo. Esse exemplo para mim foi muito claro, esse que você falou do militar. Mas e se você fizer a intimação e o cara não quiser sair na hora? Se recusar ou, enfim, ou dizer que vai sair e não sair? Existe pena para ele ou a polícia já se encarrega dessa situação junto com vocês? Ou não? Como é que funciona isso? A primeira coisa é que esse tipo de ordem é sempre de caráter urgente, né? Então a intimação, normalmente, ela vem com caráter de ser cumprida de forma imediata. Estaria dentro das 48 horas que vocês falaram no início? 48 horas é o prazo para o oficial de justiça cumprir a ordem. Certo. Tá? Mas a ordem, em geral, ela fala afaste-se imediatamente, quando é uma intimação, tá? Não é uma ordem de afastamento, é uma intimação para que ele cumpra as medidas protetivas. Certo. E o cumprimento das medidas protetivas é de forma imediata. Mas o que é esse imediato? É agora, estou olhando para você, você ainda está dentro de casa, você não saiu ainda. O que é esse imediato? Tá. Então a gente tem que ponderar um pouco sobre isso. Às vezes o cara fala, não, entendi, recebi, vou organizar minhas coisas e vou colaborar com o processo, vou cumprir a ordem do juiz, tá tudo beleza.
Você percebeu que o cara é de boa fé, o cara está colaborando. Se a vítima estiver por ali no ambiente. Vítima, a ordem já chegou para ele e tal. Se ele descumprir, você pode entrar em contato conosco. Denuncie. Entendeu? Então, ele já vai perceber que a gente falou isso para a vítima. Instruiu a vítima. Instruiu, afinal de contas, a gente está ali prestando um serviço, né? Um socorro até para a vítima. Então, nos avise. Ele já foi intimado, a coisa é imediata, tá bom? A diligência está terminando aqui, mas basta você ligar. E aí, o cara já vai se sentir ali, porra, se eu não fizer, o cara vai sair. Agora, se for o mala... Ei, mala, vai sair não. Não, tem o mala que mente. Não, pô, deixa comigo. Só vou arrumar minhas coisas, daqui 2 horinhas eu já tô fora. O oficial não tem pra que não acreditar, né? Vai dar o mesmo toque lá pra vítima. Até porque a ordem é de intimação nesse caso, né? Sim, a gente só tem a intimação atribuição eu de tô intimar. comunicando. A gente fica meio que de mãos atadas essa hora. É porque tem o imediato, né? Então, Pois é. como que é essa interpretação de imediato? É ali, você tá intimado, viu? Imediato, olhando, sai. Tem gente que vai entender de outra forma. Tem gente que vai entender, não, a intimação tá aqui, o senhor está intimado, Sai agora. estou aguardando você sair. É imediato. E eu posso interpretar da seguinte forma: se você não está saindo neste exato momento, você está descumprindo uma ordem judicial de afastamento. Isso é Isso é plausível? crime. Mas essa colocação que você botou agora é plausível É ou não? possível, não existe regulamentação quanto a isso. É interpretativo. E a gente sempre vem conversando aí ao longo do tempo do termo bom senso. Sim. Verdade. Bom senso. Então, se o cara, o agressor, ele apresenta ali na hora um comportamento que faz sentido você entender que ele vai sair, até o final do dia, é imediato, né? Mas até o final do dia, vítima, se ele não sair, me avise, tá aqui, o telefone, aqui os contatos do juizado ou da delegacia, avise que a gente volta e toma providências, descumprimento de medidas protetivas, o juiz pode mandar prender. Então, o cara, vou descumprir? Inclusive flagrante, né? Inclusive é um flagrante. É isso que eu estou dizendo. Se ele não sai, ele está em flagrante. Agora, vai do bom senso. Por exemplo, a vítima não está lá, ela não está morando, ela saiu de casa, na casa dos pais. O cara está sozinho lá, o juiz mandou ele sair para a vítima voltar depois. Ele pode sair daqui 1 horinha, 2 até o final do dia. Agora, se a vítima está lá, que é o que o Daniel está dando exemplo, muito delicado. é muito delicado. A gente tem que ter muito cuidado, porque a vítima naquele momento pode estar sob ameaça. Total. Como é que você, oficial de justiça, vai saber? E você está com mandado para intimar. Você intima e você não tem a ordem para tirar o réu de maneira forçada. Mas, no entanto, será que ele está descumprindo a partir do momento da intimação? Porque tem a palavra imediato. Sim. Ele está cometendo crime? Se ele está cometendo crime, ele seria levado para a delegacia. Essa é uma situação muito delicada. Não tem uma resposta certa para isso. Uhum. A gente tem que usar o bom senso e depende muito da situação do perigo. Se a gente percebe que existe um risco naquele momento, que a vítima está lá, que a gente só tem intimação, mas a vítima está lá, existe uma certa ameaça, a gente tem um receio de que algo possa acontecer, sempre que possível, entre em contato com o juiz. Doutor, estou aqui com ordem de intimação, eu percebo a situação tal. Então vocês podem fazer isso no momento que... Podemos. Inclusive, se houver um espaço para a gente falar com a vítima, na hora ali, de preferência sem a presença do agressor, às vezes é até ruim de conseguir esse momento, né? Mas, vítima, ele disse que daqui até o final do dia ele sai, tá tudo bem. E mesmo assim é difícil a gente acreditar nesse tá tudo bem, porque ela pode estar sendo refém dentro de casa, a gente não sabe. Sim, sim. A solução ideal é que a ordem seja de afastamento. Quando é uma ordem de mera intimação, fica nessa situação sem resposta. É um impasse, né? Porque você O que fica... a gente pode fazer é instruir. Como a gente falou um pouco antes, né? Tudo bem assim? Vítima, denuncie se não sair, tal. Mas aí tem o mala. Eu saio, deixa mais sair, o cara não sai. Aí a vítima vai denunciar, né? Não tem muito o que a gente fazer, a vítima vai denunciar, e aí o juiz vai certamente expedir uma outra ordem, que aí sim uma ordem coercitiva. Afaste ou prenda por descumprimento. E ainda tem a coisa mais grave. Você, oficial, está lá na intimação e o cara já declara na sua cara, eu não vou sair. Não vou cumprir. Não vou cumprir. Eu moro aqui, eu não concordo com ela, porque ela é isso, ela é aquilo, e... Aí tá fácil, né? tô na minha casa e não vou não. Aí tá fácil. Polícia. Já está descumprindo. Já está descumprindo. Expressamente descumprindo a ordem judicial que hoje é prevista na própria Lei Maria da Penha. O descumprimento em si já é um crime específico. Então, se ele já declara para o oficial, a gente já pode acionar a polícia na hora e falar, está descumprindo a ordem está aqui, está declarando que não vai cumprir. No mínimo, é o crime de desobediência. Esteja no mínimo. preso.
É verdade. E aí, de novo, vai daí do conhecimento e do preparo do oficial de justiça na diligência, para evitar o efeito congelamento, que a gente sempre vem falando, né? Sim. E agora, o que eu faço? Ele apontou na minha cara e disse que não vai fazer. Tá? Então, quando o oficial chega instruído, preparado para a situação A, B ou C, ou outras até, bom, se eu vier por esse caminho, eu reajo assim, por aquele caminho eu reajo assado, daquele outro. Você tem um leque de opções aí, né? A lei em 2019 deu uma certa clareada nessa situação, porque ela trouxe uma novidade em que a própria autoridade policial pode determinar essas medidas protetivas, que em regra são determinadas só pelo juiz. Sim. Mas por conta da natureza da situação, em alguns casos, não sendo a cidade sede da comarca, o próprio delegado pode fazer isso, e o delegado não estando o próprio policial pode determinar essas medidas. E quando é que eles podem fazer isso? A lei diz que é quando existe um perigo atual, quando é uma coisa que pode acontecer naquele momento, seria uma situação quase que de flagrância. E é essa situação que a gente está colocando aqui. Então, por analogia, se o oficial de justiça identifica isso, e nós não temos autorização obviamente, para determinar medidas protetivas, mas nós estamos já com a determinação da medida protetiva em mãos. Quem é que tem a competência para chegar e dizer, tire agora, sai agora? É o juiz. Então é por isso que eu digo, na dúvida, sendo possível, a gente, observando essa situação atual, entra em contato com o juiz. Eu tenho certeza que se a gente entrar em contato com o juiz e explicar, olha, eu estou aqui agora e a situação é essa, o magistrado vai dizer, olha, manda ele sair agora. Se ele não sair, ele está cometendo um crime, aí você chama a polícia e leva para a delegacia. Já é o próprio flagrante. Então essa é uma solução legal, assim, legal nos dois sentidos, né? A gente entendendo essa questão de situação de perigo atual, trazido pela alteração da lei em 2019. E essa desobediência, qual o tempo da pena? É pequeno. Infelizmente o legislador colocou aí o prazo máximo de 2 anos, que se encaixa no crime de menor potencial ofensivo. Nossa. E isso é um pouco de contrassenso, porque, na verdade, os crimes de menor potencial ofensivo são processados em juizados e, em regra, você não tem flagrante lavrado, você não fica preso, né? Você assina o TCO e vai para casa, o que não faz o menor sentido nesse caso. Né? Vai voltar E tem discussão sobre isso. Poxa, não era para ser um crime de menor potencial ofensivo. Mas, de qualquer forma, o que a gente recomenda? Se acontecer esse descumprimento, a pessoa vai ser conduzida para a delegacia, vai lá para o TCO, em tese ela seria colocada em liberdade na hora. Mas o que deve ser feito? Imediatamente comunica ao juiz competente. Sim. Porque o que o juiz vai fazer? Ele fala, opa, está descumprindo a medida protetiva? Tudo bem, determina a prisão preventiva. Aí ele não vai ficar preso por conta do crime de descumprimento. Ele vai ficar preso porque o juiz está determinando a prisão preventiva. Então, é interessante, antes do réu, deste réu que está descumprido, ser colocado em liberdade, depois de assinar o TCO, avisar ao juiz. Fala, juiz, nós estamos aqui com o réu, a gente tem que colocar ele em liberdade, porque é um crime de menor potencial ofensivo. O juiz vai dizer na hora, não coloque. Já estou determinando agora a preventiva dele. Provavelmente isso vai acontecer, essa seria a solução. Até porque senão o cara volta para casa e pode ocorrer algo muito pior, né? Vai 2, 3, 4 vezes, não vai resolver. Fica nesse fluxo de indas e vindas aí. É uma situação muito delicada mesmo, assim. Bom, e essa é a forma que o oficial de justiça consegue atuar para colaborar nesse tipo de processo e nesse tipo de crime, que é o crime de violência doméstica. Então, tudo isso que o Mauro finalizou aqui com comunicação juiz, TCO, delegacia, a gente não está aqui para discutir se o legislador decidiu da forma A ou B, a gente está trazendo aquilo que já existe e trabalhando naquilo que já existe, independente de discutir legislação, que não é o nosso foco aqui. Mas veja a importância do oficial de justiça nesse cenário. Né? Eu vou fazer a intimação do agressor de medidas protetivas. Não, eu vou efetivamente fazer um afastamento do lar. Ele me obedece, ele descumpre, como é que eu ajo? Ou então eu tenho uma simples ordem de intimação e na hora da minha diligência eu percebo uma situação de perigo atual. Cabe a mim informar o juiz, cabe a mim colocar a informação dentro do processo. Se eu não faço, a vítima continua correndo um perigo e o réu está solto porque o juiz não sabe.
Entendeu? Então, o papel do oficial de justiça nesse sentido, inclusive de como lidar com o agressor. Veja, o nome já diz, eu vou agora fazer uma diligência, eu vou na casa do agressor. Como é que ele vai reagir? Como é que eu vou informar? Como é que eu vou levar a informação para ele e ainda tentar sair de lá como amigo dele? Não é? Mas veja, é esse cenário, é nesse contexto que entra o oficial de justiça. Não é simplesmente, como é até conhecido assim popularmente, chegar lá e entregar um papel para o cara e ir embora, não. Porque se eu faço só isso, a vítima continua em perigo. Sim. Tá? Então, cabe a mim, até em diligência, entrar em contato direto com o juiz, informar o magistrado, olha, a situação aqui é essa, precisa de uma decisão rápida, e agora? Porque o juiz pode, inclusive, dar uma ordem para a gente por telefone, prenda, né? Ou faça assim, afaste do lar, por telefone. Eu simplesmente, com uma ordem de intimação, ele muda por telefone, claro, tem que saber que se é o juiz mesmo do outro lado da linha, né? Sim, sim. E aí eu já tomo uma providência ali rápida. Porque a partir do momento, a partir da intimação, como a gente disse, o réu já tem que cumprir as determinações. Se a gente sente uma dificuldade, um problema ali, dependendo do problema, se for uma coisa mais séria, a gente entra em contato e o juiz vai falar, não, já está intimado para cumprir, não cumpriu, pode levar. Chama a polícia e pode levar. Prende. Exato. Ou então, se for uma situação em que a gente não tenha muita certeza, tem alguma insegurança, não seja nenhum risco atual, cabe colocar na certidão, como aquele exemplo do Daniel, em que a vítima estava escondida, os vizinhos estavam com medo, relatar muito bem isso na certidão, porque isso vai servir para instruir o processo e o juiz vai poder tomar decisões com base nessas informações que a gente traz. E é dessa forma que, mais uma vez, o oficial de justiça consegue colaborar nesse tipo de processo e nesse tipo de ambiente, que são crimes contra a mulher, né? Muito frágil hoje no nosso cenário brasileiro, frente a pandemias, etc., e evitar, mais uma vez, o efeito congelamento do oficial. Cara, é horrível. Então, faça a diligência, saiba o que fazer e saiba como reagir e, principalmente, como lidar, tanto com a vítima quanto com o agressor. Inclusive, esse bate-papo todo que a gente teve aqui é para falar justamente o que a gente abre o vídeo falando. As melhores práticas para superar as dificuldades no dia a dia. Então, se você gostou, também se você não gostou, comenta aqui embaixo, bate um papo com a gente e a gente vai estar sempre aberto a um bom diálogo para poder levantar outras questões e mostrar algumas dicas para vocês, tá bom? E aguardamos você no próximo vídeo. Valeu! Comecemos les Vamos nos ler. cafés. Deixa eu aproveitar essa... Tá esse foda. E o que seria o ambiente doméstico, já que eu não moro junto com a pessoa? E a terceira situação, não se mexa. Já pode soltar o ar. também. Dança Macarena aí. Roda aí um pouquinho. Tu. Gira a cadeira de um lado pro outro. Não complica, Cleiton. Eu fiquei com a dúvida em relação a uma coisa. Isso é em off, tá? Nada aqui em off. Certo. Então, no caso, acontece essa denúncia, ela pode ser anônima? Tá foda, editora. Você tem que estar preparado porque vai acontecer algum tipo de conflito ali. Então, por isso que a gente chama... Prossiga. Então, vamos lá. Deixa eu... Pô, você falou antes de eu comentar, eu ia comentar um negócio. Mas voltando à sua pergunta. Qual era a sua pergunta? E deu tudo certo. Se eu não tivesse intervindo, né? Intervinhado. E se eu não tivesse intervinhado, se eu não Eu jurei que ele ia dizer intervinhado mesmo, cara. Eu jurei. intervindo,